Muito bem-vindo ao meu canal, Marcelo falando com você mais uma vez. Obrigado pela sua participação, compartilhando aqui ideias até aqui apresentadas e que muitos valores estão sendo aqui dispensados, na verdade, oferecendo esta conexão de quando episódios e programas aqui apresentados, que já somam mais de 50, por isso eu convido você a avaliar os outros episódios aqui apresentados. Quero aqui, então, gerar esta ação de uma comunidade que venha, então, trazer este engajamento, que seja, então, na verdade, uma forma de estar próximo do ouvinte, do espectador, e que venha trazer novas ideias que tragam esta relação dentro de uma plataforma de mídia social, de rede social, que nós vamos falar agora também desse suporte de criação de conteúdo neste programa de hoje. Por isso, obrigado pela sua participação mais uma vez. Caro ouvinte, é importante aqui ressaltar, no episódio aqui apresentado neste programa, brevemente, que apresentar conteúdo nas redes sociais é um fator importante para o posicionamento e marca pessoal. Tanto você, a minha marca pessoal, enquanto Marcelo, que gravando aqui este podcast de uma forma independente, em se tratando então de marketing, cada perfil se aventura para compartilhar o seu melhor. Por isso eu convido então nessa ação, desta forma de compartilhar ideias, o seu melhor, o meu melhor, isto aventura-se dentro de um conceito que, na verdade, nos propõe fazer boas revelações que tragam esta relevância do conteúdo atual, atualizado até você. Por isso, hoje em dia, que eu quero aqui apresentar, aprendemos como escrever um conteúdo relevante e torcendo para que os números de engajamento sejam satisfatórios além da aceitação do público. Esta é a grande sacada, se podemos aqui apresentar neste conceito, neste nível de observação. Na verdade, o conteúdo ele precisa estar muito afinado, né, apurado, na verdade, e ter este alinhamento de ideias com o público-alvo. A aceitação do público sempre será este termômetro para que você seja, de fato, um conteúdo que traga esta importância e esta relação positiva. Então, o leitor, o espectador, o ouvinte, aqui no nosso caso, neste podcast, seja aquele que está observando e compartilha este programa, sabe da importância de receber um conteúdo que vai agregar em seu feed de notícias. Então vamos aqui entender basicamente, bem resumido, o que eu quero como proposta de compreensão destes valores aos quais estamos aqui conduzindo da melhor forma possível. Mas aqui nós podemos criar e apresento algo que possa ser como orientação ou dica. A melhor maneira de escrever, por exemplo, ou então de falar, de apresentar um programa, de um podcast, neste aprendizado constante é treinar. Qualquer atividade que nós vamos aqui conduzir e também se dedicar é o treinamento. Quanto mais treinar, quanto mais dedicação ao plano de construção de conteúdo, é sinal que cada um pode sugerir ideias e complementar e completar com a criatividade. Pois bem, mas o fato, caro ouvinte, é que seja implementado por meio de mídia social, como blogs, etc., o YouTube, o podcast, seja aqui no Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Music, enfim, em particular neste podcast, neste programa, o conteúdo certamente está impulsionando mudanças. Até porque o ouvinte, o leitor e todo aquele espectador deseja receber boas impressões sobre as novas ideias, novas tendências compostas em uma postagem, um compartilhamento, por exemplo. E além de estabelecer estratégias para negócios,
né? Aqui por um exemplo, o conteúdo é o poderoso, né? O poderoso Senhor das honras e permite conexão com as suas letras, com a sua voz e aquilo para que possa dar o tom de sua relevância para o seu público-alvo. Entretanto, aqui surge até uma função que possa então nos favorecer. 60%, né, apenas um dado técnico, 60% dos profissionais de marketing, assim como eu, criam pelo menos uma peça de conteúdo por dia. Cria ideias impactantes, as quais motivam, né, os seus consumidores, os seus clientes, os seus destinatários, seus público-alvos, enfim, a agir, seja por meio de vendas, compartilhamento, etc., pois é a melhor maneira de fazer isso, porque define como o receptor acolherá a proposta do seu conteúdo, que na verdade é uma forma de aproximar, de conectar o que você está e o profissional está apresentando como venda, por exemplo. Então, a dica que eu posso aqui oferecer para quem se interessar em aplicar em suas narrativas produtivas em conteúdo, é importante aqui valorizar algumas que possam sinalizar como forma de estar ganhando este seu terreno como propósito de conteúdo que agregue. Uma ideia é tornar divertido a produção de um conteúdo. Existe uma percepção que as pessoas podem ficar mais interessadas, na verdade, quando se utiliza do lúdico, ou seja, apresentar uma atividade como um jogo, por exemplo. Existem muitas atividades, e mesmo porque até eu, num dos meus episódios aí, antigos, eu apresentei algo nesse nível. Então, quando se apresenta algo lúdico, é uma performance, né, um desempenho muito mais de valor, agrega-se valor, melhor dizendo, e cria essa proximidade maior. Isso é verdade, porque o exemplo maior é analisar quando a criança, ao aprender e conectar por meio de uma brincadeira. Logo, então, a partir desta premissa, né, produzir conteúdo, além de conduzir por uma atividade mental, exercitando o cérebro, coordenação motora, ao digitar ou escrever, ou mesmo gravando um podcast, espera-se que o autor, comprometimento com seu lado divertido de suas letras, de suas palavras, de suas frases, do seu som, da voz, do timbre, tudo aquilo que possa haver dentro dessa estrutura, a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão para toda uma atividade proposta a partir do seu perfil comunicador. Em relação ao conteúdo, técnicas como gamificação e recompensas são vitais, pois vêm os seus interlocutores, né, os seus público-alvos, os seus seguidores, mudando de uma mentalidade de brincar mais receptiva. Esta ideia, então, parte, né, de várias rações que possam traduzi-las da melhor forma possível, porque acreditamos, quando um produtor de conteúdo cria esta função de uma categoria, né, de uma características de marketing, tudo aquilo que ele está produzindo é uma boa chave para sempre organizar, gerir e avaliar as várias dimensões de uma ideia, de uma organização de ideias, né? Esse brainstorm que possa sugerir como proposta de estratégia para concretizá-las da melhor condição, da maior condução de sua performance, do seu desempenho nas redes sociais. Por isso, também é importante aqui, só para avaliar nesse conjunto de ações de produção de conteúdo, além de aumentar as chances de uma impressão positiva sobre sua competência, habilidade de comunicar,
a oportunidade de compartilhar resultados com o seu desempenho como produtor de conteúdo, consegue então apresentar suas ideias e um posicionamento consistentes e multiplica as reações do público fiel, do seu público-alvo, do seu consumidor do seu conteúdo. Por isso que aprender e avaliar a partir de um conhecimento prévio é garantir oportunidades, favorecê-las de um conteúdo que prima pelo sua qualidade, o seu desenvolvimento que possa garantir toda uma produção característica em função de um negócio que também conteúdo é uma forma de negócio para vendê-lo da melhor maneira, do seu potencial e do meu potencial também como criador de conteúdo. Por isso, criamos estas perspectivas diante desta magia, se podemos aqui caracterizar, é tratar de uma fonte sempre que se renova e que tragam então até um branding emocional, traduzindo aqui, que se transforma numa importante conexão com seu público-alvo, criando uma diferenciação em relação aos demais concorrentes, se podemos aqui caracterizá-lo também. Ok? Por isso, caro ouvinte, esta breve apresentação aqui, mais uma vez, neste podcast, neste programa, falar de conteúdo, algumas ideias aqui implantadas, implementadas e demonstradas, façamos então delas como suporte para o engajamento, que sejam sempre satisfatórios e que o nosso público faça então do melhor uso possível do conteúdo apresentado. Por isso, trago aqui mais esta novidade. Obrigado pela sua participação, por ouvir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.